Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles a assediaram, sem saber que ela era especialista em artes marciais. Nova York. A cidade nunca dormia, e suas ruas fervilhavam com uma energia quase palpável. Arranha-céus refletiam a luz da manhã, enquanto o trânsito e as buzinas formavam uma sinfonia urbana ininterrupta. Em meio a essa agitação, uma figura se destacava com sua postura ereta e confiante. Monica Carter, de 28 anos, caminhava com passos calmos, porém determinados pela calçada movimentada do centro da cidade. Monica não era apenas uma brilhante engenheira de robótica, ela havia sido treinada em artes marciais rigorosas desde a infância. Cada músculo do seu corpo conhecia a disciplina e a precisão, cada movimento podia se tornar uma arma formidável, mas ninguém na rua suspeitaria disso. Seu comportamento calmo e roupas discretas escondiam um poder latente, pronto para explodir a qualquer momento. Ela carregava uma elegante bolsa de couro, mas a leveza de seus passos e o olhar concentrado denunciavam uma vigilância constante. Nas últimas semanas, ela havia notado olhares persistentes e comportamentos inadequados por parte de um pequeno grupo de jovens em sua vizinhança. Não eram apenas olhares. Eles a seguiam, provocando-a sutilmente, buscando uma fraqueza para explorar. Monica respirou fundo. Ela sabia que essas situações podiam se agravar rapidamente nas ruas da cidade. Mas não era o medo que guiava seus passos, era o autocontrole. Cada respiração, cada movimento era calculado. Ela havia aprendido a transformar o medo em energia e a intimidação em vigilância. Ao se aproximar de um café para tomar seu café da manhã, ela sentiu a familiar sensação de estar sendo observada. 3 figuras conhecidas se destacavam na multidão. Os perseguidores. Eles ainda não sabiam que estavam prestes a encontrar alguém capaz de transformar a rua em um campo de batalha estratégico. Mas Monica sabia. E estava preparada. O sol batia em seus cabelos escuros que brilhavam levemente à luz. Os sons da cidade pareciam se dissipar para ela, como se o mundo prendesse a respiração. Ela caminhou em linha reta, cabeça erguida sem dizer uma palavra, enquanto os assediadores trocavam olhares confiantes. Pensavam que podiam intimidá-la. Mal sabiam eles que cada passo que davam poderia ser seu erro fatal. Naquele dia, em um beco estreito de Manhattan, a vida de Monica estava prestes a mudar para sempre. E o que os homens estavam prestes a descobrir sobre ela superaria tudo o que poderiam ter imaginado. Uma tempestade de autocontrole, disciplina e força silenciosa estava prestes a ser desencadeada. Monica acabará de sair do café, com uma xícara de cappuccino na mão, quando percebeu a presença dos 3 jovens atrás dela. Seus passos eram pesados, calculados, e suas risadas abafadas ecoavam pelo beco. "Ei, gatinha!" gritou um deles, um rapaz magro de ar arrogante. "Perdeu alguma coisa? Ou só quer que a gente te mostre a cidade?" Monica não diminuiu o passo. Seus olhos permaneceram fixos à frente e sua voz, calma, porém firme, respondeu: "Deixe-me em paz." O tom neutro dela não deixava muita margem para negociação, mas os homens interpretaram a resposta como um desafio. Aproximaram-se debochando, pensando que uma mulher sozinha não poderia fazer nada contra eles. "Ah, ela está falando", disse o segundo, um sujeito alto de jaqueta preta. "Vamos ver se ela consegue se defender." Eles bloquearam seu caminho em um beco estreito, forçando-a a recuar. Mas Monica não se intimidou. Ela colocou sua xícara em uma saliência e respirou fundo. Cada músculo do seu corpo estava pronto, cada movimento controlado. Seu treinamento em artes marciais tornará seus reflexos quase sobre-humanos. O primeiro tentou agarrar seu braço. Monica esquivou-se com uma fluidez surpreendente, usando o pulso para impulsionar o jovem para frente, fazendo-o cair no chão com um baque surdo. O segundo homem então a atacou com uma barra de metal que havia recolhido de uma obra próxima. Monica esquivou-se novamente, abaixando-se e girando graciosamente, e executou um movimento no estilo judô que lançou seu oponente contra a parede. O impacto ecoou pelo beco. O terceiro homem, chocado com a rapidez dos seus movimentos, recuou. Mas Monica não havia terminado. Com uma série de golpes rápidos e precisos, ela neutralizou seus oponentes um a um, usando a própria força deles contra eles. Os homens não conseguiam se levantar. Surpresa e dor estavam estampadas em seus rostos. Um pedestre, ao presenciar a cena, ligou imediatamente para a polícia. Logo em seguida, as sirenes soaram e os 3 jovens foram levados. Monica, por sua vez, pegou a xícara que havia derrubado e seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido, deixando para trás uma mistura de medo e admiração.
Enquanto se afastava, ela murmurou para si mesma: nunca subestime uma mulher. Nunca. Nessa cidade onde todos se achavam superiores, Mônica acabará de provar que autocontrole e disciplina podiam transformar uma única pessoa em uma força invencível. E ela sabia que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, Mônica acordou com uma sensação estranha. A cidade parecia mais pesada, mais hostil. Ela sabia que os 3 jovens do beco não estariam sozinhos desta vez. Várias mensagens anônimas, repletas de ameaças e provocações, a aguardavam no celular. Não pense que você é invencível. Voltaremos para te pegar. Você vai se arrepender de ter jogado tão bruto. Mônica manteve a calma. Ela havia previsto esse tipo de reação. Transformará o medo em disciplina. Cada gesto, cada respiração, fazia parte de um plano silencioso. Ela saiu do apartamento, desta vez preparada para um confronto maior. Sua bolsa agora continha um pequeno kit de autodefesa, spray de pimenta, um mini bastão telescópico e um apito alto para alertar os transeuntes. Mas, acima de tudo, ela sabia que a verdadeira força vinha do seu controle físico e mental. Ao atravessar um parque para chegar ao metrô, ela sentiu os olhares insistentes de vários homens que pareciam observá-la dos bancos e calçadas. Mônica analisou a situação. Desta vez eram pelo menos 6, mais altos, em maior número e claramente coordenados. Um erro e a situação poderia se tornar perigosa. Um dos homens, um sujeito corpulento com uma tatuagem no braço, deu um passo à frente. Então, você é a famosa Mônica, disse ele com um sorriso zombeteiro. Sim, e você deveria ir embora antes que as coisas piorem, respondeu Mônica com a voz calma, mas gélida. Eles caíram na gargalhada e avançaram em círculo, pensando que poderiam intimidá-la com a sua superioridade numérica. Mas Mônica não se moveu. Seus olhos examinavam cada posição, cada possível ataque. Ela sabia exatamente como reagir a cada um deles. O primeiro homem fez um movimento repentino para agarrá-la, mas Mônica se esquivou e o derrubou contra um banco, usando sua própria força contra ele. O segundo homem tentou atacá-la com um pedaço de pau que encontrou no chão, mas ela o desarmou com um movimento fluido, derrubando-o no chão. Ela rapidamente começou a se mover com precisão, usando a distância e o ambiente a seu favor, postes, bancos e até folhas úmidas para desequilibrar seus oponentes. Cada golpe era calculado, cada esquiva medida. Os homens, cada vez mais desorientados, começaram a entrar em pânico. De repente, um grito ecoou. Uma pedestre estava filmando toda a cena com o celular. Segundos depois, o vídeo viralizou nas redes sociais. Os espectadores descobriram a incrível compostura de Mônica. Ela não só conseguiu se defender, como também neutralizou vários homens sem perder a calma. Os valentões, humilhados e furiosos, recuaram. Mônica, imóvel no meio do parque, observou-os partir. Seu coração batia calmo. O medo havia desaparecido, substituído por uma silenciosa satisfação. Ela acabará de provar a eles que a força e a disciplina superavam em muito a intimidação bruta. Enquanto continuava seu caminho, ela pensou: eles não sabem com quem estão lidando, e isso é só o começo. Nos dias que se seguiram, Mônica sentiu uma tensão crescente no ar. Os agressores não tinham simplesmente fugido, estavam tramando sua vingança. Um boato chegou até ela pelo bairro. Eles haviam reunido um grupo maior e encontrado um armazém abandonado nos arredores da cidade para armar uma emboscada para ela. Mônica, longe de estar surpresa, estava se preparando. Ela sabia que esse seria seu maior desafio. Cada passo, cada movimento, cada decisão seria crucial. Ela havia estudado a planta do armazém, identificado saídas de emergência, zonas de cobertura e até mesmo objetos que poderia usar a seu favor. Ao cair da noite, ela foi até lá sozinha. O armazém era vasto e escuro, suas paredes de metal ressoando a cada som. Um cheiro de poeira e ferrugem impregnava o ar. Os assediadores já estavam lá, armados com barras de ferro e correntes, seus olhos brilhando com arrogância e raiva. Então, você se atreve a vir sozinho? Zombou o líder. Desta vez, não vamos deixar você escapar impune. Mônica respondeu calmamente com uma voz suave mas impactante. Estou pronto. E enquanto os homens avançavam, Mônica entrava em ação. Cada movimento era uma mistura de graça e força. Ela se esquivava de barras de metal, usava as correntes dos oponentes contra eles e combinava seu conhecimento de karatê, judô e taekwondo para neutralizar cada um com precisão. Um homem tentou atacá-la pelas costas, mas Mônica girou sobre os calcanhares e o derrubou com um simples movimento de quadril. Outro homem avançou para golpeá-la, mas ela o impediu com uma técnica de bloqueio, fazendo-o rolar contra a parede.
Cada ação era rápida, fluida, quase coreografada e ainda assim, completamente real e eficaz. Os agressores, cada vez mais em pânico, dispersaram-se em todas as direções. Mônica usou o espaço do armazém a seu favor, postes, caixas e até o chão escorregadio para desestabilizá-los. A cada ataque, ela reduzia o número deles e diminuía seu moral, até que restou apenas o líder, ofegante e furioso. Ele avançou contra ela uma última vez, mas Mônica, calma e concentrada, executou um golpe de judô com perfeição. O homem caiu no chão, imóvel. Um silêncio profundo pairou sobre o armazém. Mônica permaneceu imóvel, observando os agressores derrotados ao seu redor. Sua respiração era constante, seu olhar frio porém controlado. Ela não havia usado a violência por orgulho, usará para proteger sua dignidade e sua vida. Antes de sair, Mônica sussurrou: "Lembre-se disto, nunca subestime alguém que se conhece bem." E quando a noite engoliu o armazém, ela saiu para a rua vazia, seus passos ecoando como um lembrete. A verdadeira força não reside nos números ou na brutalidade, mas na disciplina, na estratégia e no autocontrole. Poucos dias após o confronto no armazém, a cidade inteira falava da misteriosa Leoa de Manhattan. O vídeo de Mônica neutralizando os assediadores viralizou nas redes sociais, e a mídia estava ávida por saber mais sobre essa mulher excepcional. Mônica, sentada em seu pequeno apartamento, assistiu ao vídeo pela última vez. Ela não sentiu nem arrogância nem orgulho descabido. Sabia que o que havia feito ia além de si mesma. Era um exemplo de coragem, autocontrole e dignidade. Uma produtora de telemarketing entrou em contato com ela no dia seguinte. "Mônica, queremos te conhecer. As pessoas precisam conhecer a sua história. Você se tornou uma inspiração para toda a cidade." Durante a transmissão, Mônica assumiu o protagonismo, calma, ereta e autoconfiante. As câmeras a filmaram de todos os ângulos, e os jornalistas fizeram perguntas sobre suas habilidades e coragem. "Como você conseguiu manter tanta calma diante de tanto perigo?" perguntou um dos apresentadores. Mônica respondeu com voz calma e profunda: "O medo nunca desaparece completamente. O que fazemos é aprender a transformá-lo em força. Cada situação difícil é uma oportunidade para disciplina e autocontrole. Eu nunca luto por mim, mas pela minha dignidade e para mostrar que ninguém deve ser subestimado." Uma salva de palmas irrompeu no estúdio. Os telespectadores perceberam que Mônica não era apenas uma mulher forte, mas uma inspiração. Escolas e clubes de artes marciais a convidaram para palestras, e ela se tornou um símbolo de coragem e resiliência. Em seu bairro, os moradores agora a olhavam com respeito. Até mesmo os agressores, humilhados e dispersos, aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. A verdadeira força não se mede pelo tamanho, número ou brutalidade, mas sim pelo autocontrole e pela disciplina. Caminhando pelas ruas de Manhattan, Mônica sentiu uma nova energia ao seu redor. Os transeuntes a cumprimentavam e alguns sussurravam seu nome com admiração. Ela sabia que aquele não era o fim de seus desafios, mas estava preparada. Cada passo que dava deixava para trás uma lição silenciosa. A verdadeira coragem e força residem no autocontrole, mesmo diante das piores provações. E à luz dos arranha-céus, Mônica Carter continuou seu caminho, invencível, mas humilde, um símbolo vivo de que poder e respeito não são impostos, são conquistados.